Fala pessoal, Marcel Forsetti. Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui sobre a situação que o país está vivendo. Essa alta dos combustíveis que acabou gerando nessa paralisação dos caminhoneiros do Brasil. Gente, nós temos que entender que isso não é culpa dos caminhoneiros. Eles estão lutando muitas vezes pelos nossos direitos, fazendo aquilo que muitos de nós não temos coragem de fazer, que é ir para a rua e batalhar por aquilo que a gente acredita. Essa situação só está assim porque eles tentaram pelos meios legais, ou seja, eles estão em negociação, eles estão em conversa com o Planalto já faz muito tempo. Isso não é um negócio que aconteceu hoje nem ontem. Tem muitas pessoas que ficam julgando a atitude deles de uma forma totalmente errada. Olha, eles estão tendo tanta atenção a fazer isso de uma forma correta que os caminhoneiros que estão levando carga viva, que estão levando produtos perecíveis, que estão levando medicamentos, insumos para os hospitais e tudo mais, eles estão deixando passar. Não é um negócio simplesmente que não vamos deixar passar ninguém e o país que se lasca com tudo isso. Não, eles estão lutando ali pelos nossos direitos também, porque os combustíveis estão altos não só para o caminhoneiro, eles estão altos na gasolina, no álcool e principalmente no diesel. A nossa matriz de entrega, ou seja, como esse país é gerado, como as coisas são feitas aqui no Brasil, como entrega as mercadorias e tudo mais, é principalmente por meio terrestre. E quem faz isso são os caminhoneiros. Por isso que eu acho que nós também devemos pensar pelo lado positivo que isso vai trazer pra gente. Eu entendo que em muitos lugares os postos estão sem gasolina, ou tem muita fila e tudo mais, e isso está gerando uma crise no país como um todo. Realmente tá, mas só que o que acontece? Essa política de preços altos é por conta do Pedro Parente e do governo Temer. Isso não é por conta do caminhoneiro que está ali parado agora, reivindicando algo melhor para todos nós. Nós somos produtores de petróleo, nós somos grandes produtores, nós temos uma grande produtora de petróleo. A gente tem tanto petróleo que não está vendendo postos de petróleo para outras soberanias. E isso é uma coisa que não pode acontecer da forma que está acontecendo. Querendo ou não, entregando a nossa soberania nacional para outros estados. Isso é uma coisa assim alarmante que está acontecendo nesse governo, sabe? Isso está gerando instabilidade aqui no nosso país, porque como você pode viver sabendo que hoje o preço está num valor, amanhã ele vai estar em outro, daqui a pouco ele vai baixar um pouquinho, mas daqui a pouco já sobe de novo. Não tem como isso se sustentar. E todos nós já passamos, ou pelo menos a minha geração já estudou sobre isso e sabe que isso deu muito errado lá nos anos 80. Cada hora você tinha um preço diferente, você ia no mercado era um valor, daqui a pouco era outro. Isso não pode voltar a acontecer, principalmente porque nós somos extratores de petróleo e temos muito petróleo. A gente acabou de descobrir o pré-sal e o que a gente fez? Deixamos com que o governo vendesse em lotes todo esse petróleo e vendesse em partes a nossa Petrobras. O que eles estão querendo fazer é privatizar a Petrobras de uma forma com que a gente não perceba. Vocês já pararam de pensar nisso? Eles estão vendendo um lotinho aqui, um lotinho ali, um lotinho lá, porque eles sabem que a Petrobras é um grande ativo pra gente, povo brasileiro. E eles sabem que se eles falassem, vamos privatizar a Petrobras, ninguém aceitava essa ideia. Mas só que quando você pega e vende ela de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco a gente vendeu tudo. Isso também está acontecendo com a privatização que eles querem fazer na Eletrobras. Gente, a energia elétrica e o nosso sistema hídrico não pode ser, em hipótese alguma, ser vendido, ser dado a outros estados. Quem está comprando essas coisas são estatais de outros países. Daqui a pouco a nossa soberania vai se tornar o quê? Nas relações internacionais nós entendemos que a soberania é o ponto crucial da economia do país. A gente não pode deixar com que isso aconteça, sabe? Aí o governo vem com uma proposta para os caminhoneiros de abaixar a CID. Tudo bem, eu concordo que abaixar o imposto é uma coisa interessante. Só que os economistas estão prevendo que se você abaixa a CID, vai baixar cerca de 5 centavos na gasolina, nos combustíveis, desculpa. Essa redução de 5 centavos não é para o consumidor final. Isso é lá para as refinarias, ou seja, lá da refinaria até o consumidor, temos 4 estágios. Agora, vocês já imaginaram o que vai acontecer nesses 4 estágios, nesses 5 centavos, lá na refinaria, que é o primeiro deles? Na hora que chegar no consumidor final, não mudou nada. Não vai ter diferença sensível nenhuma. O principal é reverter essa política que o Pedro Parente está fazendo pela Petrobras de equalizar preço pelo mecanismo internacional nesse momento. Nós temos como estabilizar essa alta desses preços nesse tempo de volatilidade. O país é autossustentável para conseguir manter esse preço num patamar estável
até que a gente possa reajustar isso tudo. Eu não estou defendendo aqui que a gente deve congelar os preços agora e nunca mais aumentar eles. Não, eu acho sim que o país tem que ser ajustado, a economia tem que trabalhar por ela mesma. Mas só que isso não acontece em intervenção estatal nesse momento. Nós precisamos fazer com que o governo entenda que isso precisa ser estabilizado agora e que depois sim, a gente concorda que haja um reajuste dos preços, porque a vida funciona assim. Sempre tem que ter um reajuste para que tudo funcione. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Acho que um dos pontos que a gente pode abaixar esse preço é através do ICMS. O ICMS ele é estadual, então a gente teria que fazer um grande acordo com todos os estados para que a gente conseguisse assim fazer com que essa precificação, fazer com que esse preço final, na verdade, para o consumidor ficasse uma coisa interessante, ou seja, voltasse a patamares que realmente a gente possa olhar para aquilo e ter confiança no governo. E ter confiança que aquele preço vai se manter, pelo menos por um período de tempo, seja ele de um mês ou trimestralmente, como os caminhoneiros, como líderes caminhoneiros estão trabalhando para que isso aconteça lá com o governo, para que isso não fique, para que a gente não fique refém, na verdade, dessa situação. Que hoje é um preço, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro. Como é que o país vive assim? Não tem como isso acontecer, sabe? Isso é uma situação que a gente não deve aceitar. Só que uma das outras soluções, a principal, eu creio, na verdade, é através da democracia. Eu ainda acredito na democracia, que isso é a maneira mais correta de fazer com que a gente consiga trazer a justiça para a população brasileira. E através da democracia a gente pode fazer o quê? Manifestações como eles estão fazendo agora, ou seja, a gente pode ajudar nas manifestações que eles estão promovendo, a gente pode produzir manifestações novas. Praticamente o país está parado e amanhã ele vai realmente parar se nada acontecer. A gente vai ficar sem comida, sem remédio, sem várias outras coisas. É como uma entrevista que eu vi da BBC esses dias, que a Suécia, se não me engano, deu uma cartilha para a sua população dizendo o que eles deviam fazer em um momento de crise ou de guerra. O Brasil não tem esse costume de fazer cartilhas alertando o pessoal, não fazendo uma coisa alarmista e tudo mais, mas de alertar a população. Olha, se acontecer tal incidente, nós temos que proceder de tal forma, tal forma e tal forma. Nós precisamos, povo brasileiro, nós como povo brasileiro, precisamos entender como as coisas realmente funcionam, parar de ficar sentado aqui no banquinho e assim, tomar uma atitude para que as coisas aconteçam, sabe? E isso a gente pode fazer também de uma forma democrática, principalmente nesse ano agora de 2018, que é um ano eleitoral. Como que a gente pode fazer isso? Escolhendo melhor os nossos candidatos, sabe? Olhando o histórico deles, se eles são corruptos, se eles não são corruptos, se eles já fizeram alguma coisa pelo bem da população. Pessoal, a gente precisa parar com essa cultura de votar naquela pessoa porque eu gosto dessa figura aqui, então eu vou votar nele. Ou então, eu não gosto do jeito que essa pessoa fala, ou então não acho certo alguma atitude que ele tomou, que na verdade assim, nem tem a ver com formas de governo nem nada assim, que foi uma questão pessoal, e tomar isso como um norte para eleger uma pessoa que vai comandar um país de dimensões continentais, que é o Brasil. Pessoal, a gente precisa acordar. Nesse próximo vídeo que eu vou lançar agora, é um vídeo falando exatamente sobre isso. Como a gente tem formas de escolher melhor nossos candidatos, ou seja, como a gente tem que olhar o histórico deles, olhando de forma acadêmica e também de forma política, que é o principal que a gente deve analisar. Se essa pessoa já foi alguma outra coisa, a não ser prefeito, a não ser presidente, a não ser deputado federal, ela tem que ter um histórico, ela tem que ter uma bagagem para querer comandar um país desse tamanho. Isso aqui não é um paísinho pequenininho que você fala qualquer coisa e dá certo. Não. O Brasil é um dos principais atores, é um dos principais players nesse mundo global que a gente tem hoje em dia. Então vamos analisar todos os quesitos que precisam ser analisados. Vamos botar a mão na consciência e pensar sobre tudo isso que está acontecendo agora. Pode parecer uma situação muito ruim nesse momento? Pode parecer. Só que ela na verdade está trazendo coisas que a gente não tinha visto até hoje. Várias situações de reajuste, de melhor programação para que isso não ocorra, saber o que fazer nessas situações e o principal, de como escolher melhor os nossos candidatos. Os nossos governantes. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje e dizer que no próximo vídeo eu vou debater justamente isso, como escolher melhor os nossos governantes. Então é isso tudo que eu tenho para dizer hoje para vocês. Até a próxima, valeu!